Prezados alunos, boa noite. Conforme combinado, divulgado lá no AVA e também no grupo da turma de vocês, hoje, excepcionalmente, nossa live começaria às 19h30. Agora são 19 horas e 31 minutos. Estou aguardando aqui o acesso dos colegas para que nós possamos dar início à administração do conteúdo. Para quem já teve acesso aqui à nossa live, solicito também que façam acesso lá no AVA, clique na opção Fórum, certo? E procurem lá aula 6, semana 6, certo? Enquanto o pessoal vai chegando e fazendo o registro da sua presença, lá na semana 6, aula 6, de 20 a 24 de abril de 2020. Boa noite, Carlos, boa noite, Giovana. Eu solicito que vocês registrem lá a frequência de vocês no AVA, tá bom? Por favor, Giovana, comunique com seus colegas aí no grupo da turma para verificar quem me adicionou e está utilizando o perfil de algum parente para que eu possa adicionar essa pessoa, aceitar essa pessoa e permitir a participação dessa pessoa no grupo, tá bom? Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Rodrigo. Para quem não me ouviu e puder me ajudar, alguns colegas de vocês estão usando perfis de outras pessoas, de terceiros que não são alunos dessa disciplina. Então, o que eu solicito, por gentileza? Contacte esses colegas pelo WhatsApp aí da turma, certo? E peça para eles avisarem para vocês o nome dessa pessoa que eles estão utilizando o perfil para que eu possa aceitar a pessoa aqui e, com isso, essa pessoa possa vir a participar do grupo. Tá bom? Estou só abrindo o AVA aqui para ver o registro dos alunos, beleza? Pessoal, eu estou calado porque eu estou aguardando estabilizar o número de participantes aqui e resolvendo as pendências aqui no AVA, tá bom? Eu solicito que vocês acessem o AVA. Muito certamente vocês vão ter disponível só uma mensagem no campo Fórum. Eu não consegui ainda postar o material da aula de hoje no campo Atividades, certo? Por algum problema ou inoperância do sistema aqui, eu não consegui colocar o anexo ainda. Mas eu vou tentando aqui nesse comecinho para ver se consigo, tá bom? Então vocês vão clicar no ambiente lá, Fórum, certo? Aula 6, semana 6. E por que aula 6, semana 6? Aula 5, semana 5 foi a semana passada em que nós tivemos a aplicação da primeira verificação de aprendizagem. Certo? As notas, para aqueles que já viram, foram publicadas já no Liceu, e aquela nota ali já vem constando um ponto para aqueles que fizeram a atividade do coronavírus lá no ambiente virtual de aprendizagem, beleza? Quem registrou presença até agora na nossa aula de hoje foi tão somente o Carlos Eduardo e o Helenilson. Eu aguardo a manifestação dos demais.
Ah, outra coisa, o pessoal tem me mandado aqui mensagem no privado querendo esclarecimento sobre a continuidade das nossas aulas. Se elas serão presenciais, retornarão à modalidade presencial ou continuarão nesse ambiente virtual. Ainda não temos, pessoal, em que pese o decreto do governador, não temos um posicionamento da instituição oficial quanto a isso. Beleza? Até agora temos 10 participantes. Luana, eu vi que você já está aqui. Ah, aqui tem uma aluna, a Juliana. Pessoal, esclarecendo, para quem está me assistindo e ainda não comecei a ministrar o conteúdo, eu estou tentando postar no ambiente virtual de aprendizagem o conteúdo para a nossa aula de hoje, certo? Que eu ainda não tinha conseguido fazer isso. E estou aceitando aqui os alunos que estão me adicionando usando perfis de outras pessoas. Olha só, os alunos que estão participando aqui até agora, que eu consigo ver o registro: Carlos, Giovana, Vilma Teles. Quem faz uso desse perfil? A Jaqueline, Europeu, Thaís, Josafá, boa noite, Pedro, Santiago, Vinícius, a Luana, representante de sala. Beleza, Giovana, Ana Maria e a Juliana. Beleza, já adicionei, tá bom? Clara. Pessoal, quantos de vocês viram o cronograma postado lá no campo Atividades, semana 5, aula 5? Se quiserem se pontuar e se atualizar, nós estamos acompanhando por lá. Viu? Aula 5, semana 5, cronograma. Enquanto eu estou providenciando aqui, cliquem lá e se ambientalizem quanto a isso. Aula 5, semana 5, cronograma. Para aqueles que têm a possibilidade de usarem simultaneamente o celular e o computador, é muito mais fácil, né? Essas ferramentas ajudam bastante.
Pessoal, o sistema não está respondendo aqui para disponibilizar anexo, viu? Eu estou tentando. Tá bom? Aguardem só um instante, porque até agora não consegui publicar o nosso conteúdo. Aguardem só um instante, pessoal. Walter, boa noite. Jaqueline, eu vou confirmar, Jaqueline. Simone, quem assiste usando o perfil da Simone é o Lucas, beleza, boa noite. Gabriela, boa noite. Ô Vinícius, o que está rolando quanto ao cronograma? Olha só, hoje nós vamos tratar sobre direitos políticos, certo? O que eu estou tentando fazer? Colocar no ambiente virtual o conteúdo da nossa aula de hoje. Aconteceu alguma inoperância aqui do sistema e por conta disso não consigo colocar, mas estou tentando, vou tentar mais uma vez, se não eu ministro a aula, mesmo sem vocês terem o conteúdo aí, e depois eu tento disponibilizar para vocês, certo? Mas vou tentar mais uma vez aqui. Creio que agora vá, pessoal. Beleza? Esclarecido? Isso, José Walter. Hoje é 6. Certo? Olha lá para você ver no cronograma. 5 é a aplicação da verificação de aprendizagem. Beleza? Olhe lá novamente, por favor, José Walter. Pessoal, agora está dando certo, viu? Agora o material chega aí para vocês. Creio que também a internet esteja lenta. José Valdo, se quiser confirmar, aula 6. De 20 a 24 de abril de 2020. Boa noite, Camila. Só um instante, estou conseguindo postar o material, pessoal. Calma que a internet está indo. Pessoal, só um instante, viu? O sistema está carregando aqui para disponibilizar o material para vocês acompanharem simultaneamente.
Creio que esteja muito sobrecarregado agora por conta do horário. Para aqueles que já me perguntaram, que mandaram mensagem aqui no privado, em que pese o novo decreto do governador do estado, nós não temos ainda um posicionamento da mantenedora da nossa instituição acerca da continuidade das aulas na modalidade virtual ou retorno para as aulas presenciais, certo? Então, não tem ainda um parecer da instituição quanto a isso. Pronto, pessoal, postei o material. Solicito o acesso de vocês aí e verifiquem, por favor, se já está disponível, certo? Está lá no campo Atividades, aula 6, semana 6, de 20 a 24 de abril, tema Direitos Políticos. Cliquem lá para a gente acompanhar a nossa aula de hoje. Aqueles que forem tendo acesso ao conteúdo, por favor, manifestem-se aqui, professor, consegui, peguei o material, certo? Jaqueline, vai acabar, Jaqueline, vamos aguentando aí, beleza? Olha só estou esperando vocês confirmarem que conseguiram acesso ao material para eu começar a explicar o nosso conteúdo, tá bom? Deu certo, Simone, beleza? Vou esperar mais alguns se manifestarem aqui, porque eu começo a ministração do conteúdo, tá bom? Camila conseguiu, Vinícius conseguiu, Giovana, beleza, então vamos lá? Olha só, pessoal, hoje vamos tratar sobre direitos políticos. A nossa Constituição de 88, um ponto marcante dela é a questão da democracia. Pelo termo democracia, o que nós entendemos? Democracia é o poder nas mãos do povo, certo? Olha só, e aí, quando a gente pensa em poder nas mãos do povo, nós temos que deixar esse poder de forma massiva, certo? Ou seja, eu não vou restringir a participação de quem eu entenda que já seja cidadão. Como nós vimos, o que garante a uma pessoa o direito de exercer politicamente a sua vontade é através do direito político, e isso se dá com qual documento? Com o título eleitoral. Nós já vimos lá na nossa primeira aula que o que confere a uma pessoa o título de cidadão é a possibilidade de fazer jus a esse direito político, certo? Então é o título eleitoral que confere à pessoa a possibilidade de figurar enquanto cidadão. E quando a gente pensa num regime de democracia, a Constituição de 88 buscou estender ao máximo essa participação popular, certo? E aí a gente pensa o seguinte, só um instante aqui que tem uma aluna que está pendente, eu vou atender essa aluna aqui, pessoal, só um instante. Atenção, a aluna Juliana pediu para eu postar depois das lives uma atividade porque ela achou a prova muito complexa. Juliana, essa é a proposta da instituição, certo? A instituição adquiriu um sistema que nós vamos inserir também questões junto com o conteúdo. Então nós estamos nesse momento ainda, essa parte é de adaptação, porque já vai vir dentro do conteúdo da aula as questões vinculadas ao conteúdo para serem resolvidas por vocês, tá? Agora eu parabenizo toda a turma. Em regra geral, as notas foram excelentes. Eu sei que essa modalidade de resolver a prova foi mais acessível para todo mundo, com a possibilidade de fazer a prova com consulta, consultando o seu material disponibilizado no AVA, o material que já estava no liceu, que foi com as aulas ministradas presencialmente, o seu acesso aí deliberado ao Google, né, as plataformas virtuais aí que possibilitaram vocês
realizarem a prova e terem bom êxito, beleza? Mas nós vamos fazer o atendimento a essa sua solicitação sim, Juliana. Agora o que eu peço? Não me mandem mais, pelo menos no decorrer da aula, mensagem no WhatsApp, tá? Porque eu tenho que parar aqui para voltar a atenção para o WhatsApp para tentar atender todo mundo. Eu pensei que era algum aluno que não estava acompanhando a live, por isso que eu fui atender. E aí eu perco a linha de raciocínio e até a gente voltar, desconcentra todo mundo que está acompanhando a live. Beleza? Então, voltando para o nosso conteúdo. Olha só, e quando a gente pensa em democracia, nós vamos entender que eu quero generalizar ao máximo a forma dessa pessoa física ou pessoa natural fazer jus à sua vontade. E aí nós temos os direitos políticos tanto na forma ativa quanto na forma passiva. Nós temos aí no seu material o conceito, direitos políticos, é o conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular. Nós sabemos que nós podemos exercer essa participação, essa atuação da soberania popular de forma direta e de forma indireta. Acompanhe o caput do artigo 14 aí da nossa Constituição Federal. Ele nos diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Primeira coisa, sufrágio. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que destacar é que sufrágio diz respeito ao direito político. Não entendam que sufrágio seja o mesmo que eleição, a mesma coisa que voto. Não são sinônimos, tá bom? O sufrágio é o meu direito político. O voto é o meio como eu exerço o direito político, certo? Então, o sufrágio é o meu direito político e o voto é o meio que eu tenho para fazer valer esse direito. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e, tá vendo? Tanto é que eles não são sinônimos, que eles vêm separados. E pelo voto direto. O que é o voto direto? Você o faz por si mesmo. Você não outorga a alguém a possibilidade de ir à urna demonstrar por você a sua vontade política, certo? Ele é secreto porque você não torna público, você não dá notoriedade a quem você votou. Com valor igual para todos, então nós não temos diferença de casta social, de ordem social. O voto tem o mesmo peso para todos. Não diferenciamos o voto de uma classe economicamente ativa de forma mais volumosa, mais vultuosa, de uma classe menos favorecida economicamente, certo? E aí nós temos algumas modalidades do voto. Olha só, quando a gente pensa em plebiscito, nós já mencionamos isso em sala de aula, é a forma de participação popular que antecede a existência do projeto de lei, certo? Então eu convoco a opinião pública, a opinião popular sobre aquilo que eu tenho pretensão de transformar em projeto de lei. Então, para saber o posicionamento da opinião pública sobre o assunto que será abordado no meu texto de lei. E aí eu tenho a manifestação da soberania popular através do voto, que o plebiscito também se dá mediante o voto, e ele antecede a existência de um projeto de lei. Quando se fala em referendo, eu tenho a construção do projeto de lei, o teor daquilo que o parlamentar almeja já está incerto no projeto de lei, e na sequência, para saber se eu consegui a aquiescência ou não da opinião pública, eu convoco o referendo, certo? Então é posterior à existência do projeto de lei. E a iniciativa popular, como nós vimos, é quando eu tenho o eleitorado, pelo menos 1% do eleitorado nacional, para vir apresentar o seu projeto de lei para fazer valer essa soberania popular. Beleza? Então olha só, José Walter, o material é PowerPoint mesmo, tá bom? Isso, Jaque, vai acompanhando por aqui, beleza? Continuando, assim, o terceiro slide de vocês são direitos políticos, direito de sufrágio, que é fazer essa representação pela soberania popular, a listabilidade, a gente ouve muito falar em listabilidade
quando a gente vê o jovem que completa 18 anos do sexo masculino e precisa se alistar às Forças Armadas, certo? Mas esse termo alistabilidade aqui no nosso conteúdo de direitos políticos é o alistamento eleitoral. É quando nós vamos cumprir o nosso papel em primeiro nos tornando cidadãos. É quando nós deixamos tão somente de ser pessoas físicas ou pessoas naturais e a partir da alistabilidade nós vamos fazer valer o nosso direito enquanto cidadão. A gente vai expor a partir do voto a nossa representatividade, beleza? Então, o nosso direito de votar em eleições, plebiscitos e referendos. Elegibilidade é a possibilidade de exercer o quê? A forma passiva do direito político. A forma ativa de exercer o direito político é eu ir às urnas, é eu fazer valer a minha pretensão de eleger alguém. A elegibilidade é o inverso, é a forma passiva do direito político. É a possibilidade de eu vir a ser eleito. É eu pleitear perante o povo a eletividade em um cargo público. Beleza? Iniciativa popular de lei, aquela que tem como requisito quantitativo colher assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos quantos estados da federação? 5 estados da federação, com não menos de quantos por cento? Qual que é a fração? Quem souber comenta aqui ou comenta lá no nosso ambiente virtual. Quais são os requisitos quantitativos para a gente propor uma lei de iniciativa popular? Eu tenho que ter o consentimento de assinatura, né? De pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos 5 estados e tem mais um requisito, com não menos de... Qual que é essa fração? Quem souber, manda aqui na nossa live, ou manda lá no AVA. Vamos ver lá se alguém já se manifestou. Estou só conferindo no AVA para ver se alguém já apresentou o terceiro requisito. Aí onde vocês comentam isso? Lá no fórum. Tem lá o fórum da aula de hoje, aula 6, semana 6, fórum de discussões. Boa noite, material baixado, o pessoal postou lá, mas ninguém ainda falou sobre o nosso terceiro requisito. Vamos lá para adiantar? Com não menos de 3/10 da população de cada um desses estados, beleza? Continuando a nossa aula, então olha só. Ação popular e organização e participação de partidos políticos, beleza? Então esses são os nossos direitos políticos. Entendendo agora o que é o sufrágio, eu falei para vocês, olha, sufrágio, o termo sufrágio é diverso de voto. Sufrágio, está aí no seu quarto slide, é o direito a participar do pleito eleitoral, ele será universal, não havendo restrições de cunho econômico ou intelectual, beleza? Então, destaque isso, pessoal, ele é universal e não há nenhuma restrição ao sufrágio. O que nós temos como opcional? Os analfabetos, para eles, é facultado o exercício do voto. O que nós temos? Nós sabemos que a pessoa, quando atinge 16 anos, ele se torna o quê? Relativamente incapaz. Abaixo de 16 anos é absolutamente incapaz. Entre 16 e 18, esse jovem é relativamente incapaz. Nós sabemos que com 16 anos nós já podemos ter o alistamento eleitoral. E isso para ser eleitor. Para exercer o direito político de forma ativa. É obrigatório aos 16 anos? Não, é facultativo. Completados os 18 anos, nós sabemos que o exercício dos direitos políticos são obrigatórios.
certo? O exercício dos direitos políticos, então, de forma ativa, após completar 18 anos, esse exercício é obrigatório, a não ser aos analfabetos, que ele é facultativo. Atenção, não é que o analfabeto seja proibido de exercer o direito político ao voto, certo? É facultado a ele exercer ou não. E aí a gente caminha para a conceituação de voto. É o meio pelo qual se exerce o sufrágio. Então, sendo o sufrágio o direito, o voto é a instrumentalização desse direito. É o meio pelo qual eu exerço o sufrágio, certo? O voto que será exercido de forma direta, ou seja, não tem uma ponte, não tem um canal que faça sair de mim a pretensão subjetiva de eleger alguém e um outro alguém escolher, certo, essa opção por mim. Eu mesmo, diretamente, vou às urnas e faço menção à minha escolha. Perdão. As demais características do voto. Personalidade. O voto é personalíssimo, a escolha é sua, certo? Por mais que a gente saiba que existam os votos de cabresto, a compra de votos, certo? Mas a escolha fica a cargo do eleitor. Obrigatoriedade, por quê? Em não havendo o seu compromisso, o exercício da sua obrigatoriedade em votar, a Justiça Eleitoral vai imputar a você uma sanção. Você tem então a faculdade de ir votar ou justificar o voto. Em não votando e em não justificando, a Justiça Eleitoral vai imputar a você uma multa. O valor dessa multa é irrisório, são R$ 3,00 e, se não me engano, 57 centavos, certo? Mas para aqueles que não votam de forma consecutiva e não justificam de forma consecutiva, vem depois as penalizações. Exemplo disso são essas pessoas agora de baixa renda que solicitaram a ajuda do governo federal e muitos estavam com o CPF, como que se diz? Estavam com o CPF inativo porque não tinham cumprido a obrigação política do exercício do voto, certo? Liberdade. Por quê? Você tem a liberdade, a discricionariedade para escolher em quem votar. Sinuosidade, por quê? Cria-se a habitualidade, certo? Atenção, vou ter que parar aqui um pouquinho, que tem uma aluna pedindo para participar do grupo. Júlia Moraes. Avisem aí que ela já foi incluída no grupo, beleza? Prosseguindo então, sinuosidade, igualdade e periodicidade. Igualdade nós já vimos que é igual a todos, certo? Não tem distinção de classe econômica ou nível intelectual, então não tem como eu pensar na diferença, em diferenciar o tratamento, certo? Dado a cada um dos eleitores, beleza? Próxima característica que nós temos aí no nosso material, periodicidade. Por que periodicidade? O voto é periódico, por quê? Para que ocorra a rotatividade dentro dos cargos eletivos. Nós sabemos que, em que pese ser permitida a reeleição, nós queremos que haja alternância de poder. Então, para que outras frentes partidárias, outras pessoas com políticas diversas possam, nessa rotatividade, ocuparem os cargos eletivos. O voto é periódico justamente para garantir essa alternância no poder, certo? Ainda que haja a reeleição. E sinuosidade, o que vem a ser sinuosidade? Sinuosidade é a flexibilidade, esse rodeio, certo? O que acontece? Nós temos de 4 em 4 anos a eleição para aquele mandato. Ah, professor, mas senador, eles são eleitos para 8 anos, para mandatos de 8 anos. Sim, mas a cada 4 anos nós temos eleição para senador. Uma eleição, nós, de 3 senadores do estado de Goiás, por exemplo, nós alternamos uma vaga, certo? Então aqui era o senador A. Na próxima eleição para senador, só a vaga dele que estará disponível. Aí nós colocamos nessa vaga o senador B.
No próximo pleito eleitoral, as outras 2 vagas dos outros senadores por Goiás é que estarão disponíveis à eleição. E aí nós colocamos os outros 2 senadores eleitos, o senador C e D. Então a alternância é de 4 em 4 anos, mas pelo regime de 1 e 2/3. Beleza? Prosseguindo. Próximo slide aí. Capacidade eleitoral ativa. O que nós temos? Alistamento e voto obrigatórios. Então, 2 substantivos. A quem o alistamento e o voto são obrigatórios. Acompanhe na sua coluna aí da direita. Para os maiores de 18 anos e para os menores de 70, o voto é obrigatório e o alistamento é obrigatório. Então, o seu avô completou 70 anos, ele não precisa mais votar. Ele está proibido de votar? Não. Ele só não tem a obrigatoriedade. Ou seja, em ele não querendo ir votar, ele não vai precisar justificar e mesmo que não justifique, não será imputada a ele nenhuma multa. Beleza? Então, completados os 18 anos e até que se atinja os 70, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são obrigatórios. Agora, alistamento e voto facultativos. Nós já destacamos uma figura aí, os analfabetos, certo? Eles alistam se quiserem e votam se quiserem, beleza? Não tem obrigatoriedade. Aqueles que estão acima de 70 anos, o alistamento eleitoral é facultativo, só se ele quiser, e ele vai votar, como nós já destacamos, tão somente caso ele queira. E aquela pessoa entre 16 e 18 anos, ele alista se ele quiser e ele vota se ele quiser, beleza? Pessoal, vou embaçar a tela de vocês aqui só para limpar a tela que eu acho que está embaçada a imagem aqui, só um instante. Eu creio que melhorou, certo? Se não, depois eu tento novamente. Só mais uma vez aqui, só um instante. Coisas que a modernidade nos exige. Eu acho que agora ficou melhor. A tela estava embaçada. Certo? Então, prosseguindo. Olha só. E alistamento e voto não permitidos para os estrangeiros e para os conscritos. Quem são os conscritos, pessoal? Quem sabe me dizer quem são os conscritos? Tem alguma coisa a ver com as Forças Armadas. Certo? Vamos lá no fórum. Quem são os conscritos? Ninguém se manifestou aqui ainda. Aqui no fórum também ninguém se manifestou. Os conscritos, pessoal, são aqueles que são convocados para o serviço militar obrigatório. Não são aqueles que pertencem ao quadro efetivo das Forças Armadas, certo? Não são esses. São aqueles que estão cumprindo o regime militar obrigatório. É aquele jovem que completou 18 anos, e eu fui pego, né? A gente ouve essa expressão. Esses são os conscritos. Eles estão o quê? Proibidos de exercerem o voto. Beleza? Prosseguindo, podemos? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Se você tem alguma dúvida, mande lá no AVA. E se está tudo ok, mande um joinha aqui ou mande um ok. Samile, seja bem-vinda, que aí eu prossigo o nosso conteúdo. Então, o que nós acabamos de ver? Capacidade eleitoral ativa. Lembrando que essa é a capacidade de ir às urnas e exercer o voto. Beleza? Deixa eu ver lá no fórum se alguém postou alguma coisa. Isso, José Walter. Muito bem. Acho que demorou chegar a resposta aqui. Então, olha só, pessoal. Nessa menção do que o Walter... beleza, claro, eu vou explicar. É isso que eu ia falar. Olha só. Os conscritos. Vamos lá no nosso slide. Acompanhem lá. Alistamento e voto não permitidos. Os estrangeiros, certo? E os conscritos.
Quem são os conscritos, Clara? São aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Eles não podem fazer o alistamento eleitoral, certo? E não podem votar também, certo? Agora, se a pessoa já se engajou definitivamente nas Forças Armadas e, nesse caso, ele vai ocupar, por exemplo, um cargo de soldado, cabo, sargento, suboficial ou oficial, aí ele já não é mais conscrito. E aí ele está obrigado a se alistar enquanto eleitor e a votar, certo? Agora, aquele militar que está conscrito, que é o convocado, eu completei 18 anos, me alistei e fui convocado para cumprir durante um ano o serviço militar obrigatório, eu não estou autorizado a fazer o alistamento militar. Seu material destaca aí, eu não estou permitido de fazer o alistamento militar, beleza? Alguma dúvida? Deixa eu ver lá no nosso fórum. José Walter fez um comentário. Mas se é obrigatório, é direito, não está mais próximo de um dever? José Walter, olha só. Entendamos o direito ao voto como um direito de você poder se utilizar dele. Pensando na ideia que entre 18 e 70 anos nós estamos obrigados a exercer o voto, mas nós temos antes uma prerrogativa de poder exercê-lo. Imagine se nós fôssemos proibidos de exercer o voto, certo? Então nós temos a prerrogativa de poder exercer. Por isso que enxergamos o voto como um direito. Agora, à medida que nós colocamos essa qualidade dele de obrigatoriedade, é tão somente para que a representação, a opinião popular se cumpra. Do contrário, nós teríamos uma abstenção, certo? O povo deixaria de exprimir às urnas a sua vontade. Agora, pensando na faculdade que nós temos de, em não votando, justificar ou pagar a multa, será que é tão obrigatório assim? Eu trago esse questionamento para vocês pensarem um pouco aí. Se eu, em que pese a Constituição, qualificar o voto como sendo obrigatório, então pensemos... professor, se é obrigatório, não é um direito. Mas aí não tem como eu querer enxergar direito e obrigatoriedade no mesmo nível. Para eu entender o voto como direito, eu vou pensar no inverso. Pense se a nós fosse imputada uma impossibilidade de exercer o voto. Se fôssemos proibidos de votar. Aí, pensando nesse antagonismo, é que a gente consegue enxergar o voto como um direito. Certo? Se a nossa Constituição estabelecesse, olha, é proibido o exercício do voto, aí nós conseguimos fazer antagonismo e pensar, então a nossa Constituição não proíbe. Se ela nos dá o direito de exercer o voto, é porque o voto vem a nós como um direito garantido constitucionalmente. Agora, por que vincular a obrigatoriedade? Porque se a gente não vinculasse enquanto Constituição a obrigatoriedade, nós sabemos que o ser humano, a tendência natural é meio que lavar as mãos. Então tornou-se obrigatório entre os 18 e os 70 anos para que tenha representatividade, para que a soberania popular tenha voz. Agora, pensando nesse aspecto, será que é tão obrigatório assim? Se eu posso, por exemplo, justificar o meu voto estando em um município vizinho, do meu, eu não pude ir lá votar, não pude ir ao município, ao domicílio do meu voto, não pude votar e quis justificar. Ou se não votando, eu posso ir lá pagar a multa e estou quites com a justiça eleitoral, será que é tão obrigatório assim o exercício do voto? O José Walter disse, mas voto nulo não é computado e afeta a representatividade do mesmo jeito. Afeta. Por quê? Quando nós fazemos o quociente eleitoral, nós pegamos o total dos votos, menos os votos brancos e nulos, certo? E dividimos pelo número de cadeiras a serem ocupadas, quer na Câmara, quer no Senado, quer na Assembleia Legislativa ou quer na Câmara Municipal. Então nós excluímos os votos brancos e nulos quando do cálculo do quociente eleitoral. E nós sabemos, José Walter, que depois, em cima do quociente eleitoral, nós vamos calcular o quociente partidário.
Vocês vão aprender esse cálculo matemático lá no Direito Constitucional 2, para a gente poder enxergar isso lá quando a gente for tratar de poder legislativo, certo? Mas é justamente por conta disso que nós precisamos exercer essa obrigatoriedade do voto entre 18 e 70 anos, para que haja realmente essa representação popular. Beleza? Deixa eu ver se mais alguém comentou. Espero ter esclarecido. O Helenilson disse aqui, por que eles são proibidos de votar? Helenilson, por quê? Por que que os conscritos são proibidos de exercerem o voto? O que que se explica com isso? Olha só, eles estão num momento de serviço à pátria, certo? É de se pensar que eles funcionariam como uma massa de manobra, estando sob o poderio das Forças Armadas. A intenção deles ali, eles estão cumprindo o regime militar obrigatório, pensando na defesa do cenário nacional. E eu pensar nisso perante os organismos internacionais, perante a invasão, por exemplo, da nossa nação, da nossa pátria. É fazer a defesa da nossa união num âmbito internacional, num conflito externo, por exemplo, uma ameaça externa. Então eles estão proibidos de exercerem o alistamento eleitoral e exercerem o voto, porque nesse momento de um ano de regime militar obrigatório, a atenção deles é voltada para essa defesa nacional e não para ideologia política, não para partidos políticos, certo? Por isso dessa proibição. Tá bom? Espero ter esclarecido. Estou atualizando a página do AVA aqui para ver se mais algum aluno tem algum questionamento. Pessoal, o ritmo da aula está bom? Pessoal, eu estou esperando a página atualizar aqui, viu? Podemos seguir, pessoal? Creio que se ninguém se manifestou lá no fórum, carregou, não temos nenhuma dúvida lá mais, beleza? Então vamos prosseguir. Olha só, próximo slide. Plebiscito e referendo, exercício do direito de voto. Plebiscito, relembrando, olha só, consulta popular prévia pela qual os cidadãos decidem a respeito de assuntos relevantes. Observem que aí não temos destacado ainda projeto de lei.
O plebiscito, eu convoco a opinião pública, eu convoco a soberania popular para exporem o seu manifesto, a sua vontade, a sua deliberação acerca de um assunto importante, em que, havendo concordância da população quanto a esse assunto, nós o transformaremos, enquanto poder legislativo, em texto de lei, certo? Não que vá obrigatoriamente ser aprovado no Congresso Nacional. Virará um projeto e ele será submetido à apreciação do Congresso Nacional. E referendo, manifestação popular pela qual os cidadãos aprovam ou rejeitam norma já editada. Então, o referendo é posterior à edição do texto de lei. Beleza? Próximo tópico, elegibilidade. Quem são os elegíveis? E aí nós vamos pensar o quê? Ao exercício do direito político de forma passiva. Quais os critérios para ser elegível? Primeiro, nacionalidade brasileira. Então, eu tenho que ter nacionalidade brasileira. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Então, eu preciso estar em dias, eu preciso estar quites com a justiça eleitoral. Terceiro, alistamento eleitoral. Para eu vir a ser eleito, uma coisa que eu já precisei ter é a possibilidade de exercer o voto, certo? Para eu ser detentor de direito político de forma passiva, antes disso eu tenho que ser detentor da forma política de exercer o meu direito da maneira ativa. Domicílio eleitoral, que é o domicílio onde nós vinculamos o exercício ao sufrágio. Filiação partidária, porque eu estou pensando na figura da pessoa em sendo sujeito passivo de direito político. Alguém que está se candidatando. Então, antes eu preciso estar filiado a algum partido. Mas nós temos alguma novidade acerca disso. Essa filiação parece que já não é mais obrigatória, professor. E aí? Quem sabe me falar sobre isso? Quem está antenado? Para que eu possa concorrer a um cargo eletivo, obrigatoriamente eu preciso estar atrelado a algum partido? E nós vamos ver os critérios objetivos no teor da idade, certo? Vamos lá no fórum, para ver se alguém se manifesta quanto a isso. A obrigatoriedade, a pergunta é, a obrigatoriedade de filiação partidária para ser elegível no pleito eleitoral? Vamos lá, no fórum. Então, somente o registro de presença até agora. A dúvida é, eu lancei a dúvida para vocês, há necessidade de filiação partidária para que seja a pessoa elegível? Nós vimos alguns requisitos aí, olha, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, e aí destacamos filiação partidária, é o quinto requisito aí. E a idade mínima, agora nós vamos falar das idades. Há necessidade, pessoal, de filiação partidária? Para quem estiver olhando, resolução número 23.596 de agosto de 2019. Olha só. Dispõe sobre a filiação partidária, institui o sistema de filiação partidária, disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências. E está lá no seu artigo 2º. Para concorrer a cargo eletivo, muito bem, José Valder, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido político pelo prazo mínimo definido em lei. Cogitou-se no Congresso Nacional em se excluir essa
filiação partidária como requisito de elegibilidade, mas não prevaleceu, certo? Então, uma vez previsto na Constituição, muito bem, José Walter, e segundo, porque saiu resolução do TSE. Para quem quiser anotar, resolução número 23.596 de 2019. Beleza? Resolução número 23.596 de 2019. Certo? Voltando então para o nosso conteúdo, olha só. Último requisito objetivo para elegibilidade. As idades. Vamos começar por baixo. Para ser vereador, 18 anos. Então, como que eu vou guardar? Ao completar 16 anos, me é facultado o alistamento eleitoral e o exercício do voto. Então, dos 16 aos 18 é facultativo, tanto o alistamento quanto o exercício do voto. Sendo facultativo o exercício do voto, certo? Eu não vou poder concorrer a nenhum cargo eletivo. E aí vamos para a próxima margem. Completei 18 anos. Ao completar 18 anos, o que recai sobre mim? A obrigatoriedade tanto do alistamento eleitoral quanto do voto. A não ser que eu seja analfabeto, que aí vem a faculdade, certo? De querer ou não. E aí, beleza. Ou a questão dos conscritos ou dos estrangeiros, né? Que eu estou proibido de alistar e de exercer o direito ao voto. Pessoal, completos os 18 anos, eu já vou poder concorrer ao cargo de vereador. Então, sempre começo pelo mais baixo, 18 anos, eu posso concorrer ao cargo de vereador. Completados os 21 anos, eu posso concorrer tanto ao cargo de... Aí vamos pensar na nossa proximidade. Depois do vereador, o cargo mais próximo a mim é, de se pensar no nosso contexto de municipalidade, é o cargo de prefeito. Então, com 21 anos, eu posso concorrer ao próximo cargo que é mais próximo à minha realidade, à minha municipalidade, que é o cargo de prefeito. Aí vamos pensando nessa extensão do nosso território, saindo da ideia de município, a gente parte para a ideia de estado. Então eu posso concorrer como deputado estadual e pensando em algo maior como deputado federal. Atenção, não me é permitido ainda aos 21 anos concorrer ao cargo de governador. Então, 18 anos completos, posso me candidatar para concorrer ao cargo de vereador. Completei os 21, aí eu penso na municipalidade crescendo. Eu podia ser vereador, agora eu também posso ser prefeito. Penso em algo maior, deputado estadual e federal, certo? Aí completei os 30 anos, eu posso concorrer ao cargo de governador e vice-governador. E completos os 35 anos, aí me restam os demais cargos: presidente, vice-presidente e senador. Beleza? Então 18 anos, vereador. Ampliei aos 21, concorro a quê? Prefeito e deputados, estadual e federal. Completei os 30 anos, governador e vice. Completei os 35, presidente, vice e senador. Beleza? Posso prosseguir? Próximo slide. Inelegibilidade. Quem não pode ser eleito de forma alguma? E aí nós temos o critério determinante, né? Que, nossa, a proibição é veemente, não tem como mesmo. Que é essa palavrinha aí no seu material, absoluta. Inelegibilidade absoluta. Os inalistáveis e os analfabetos. Eles não podem se eleger, certo? Quem seriam os inalistáveis, José Walter? Vamos lá no fórum, se alguém se manifesta. O bom da aula virtual é essa interatividade, né? Quem seriam os inalistáveis? Vamos lá, atualizar o fórum. A gente já viu lá no nosso material, se vocês voltarem nos slides aí, os inalistáveis são aqueles que estão proibidos de fazer o alistamento eleitoral. Quem são? Os estrangeiros e os conscritos. Muito bem, José Walter. Então, para quem quiser anotar, puxa no seu material uma setinha, não sei como você vai fazer isso aí no Data Show, mas coloque aí, os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros. Beleza, Simone? Muito bem.
Simone, eu acho que é o Lucas, né? Está usando o Facebook da Simone. Vamos lá, os analfabetos também não podem ser eleitos, beleza? Então os analfabetos e os inalistáveis não podem ser eleitos. Lembrando que inalistáveis, os conscritos e os estrangeiros. Agora, inelegibilidade relativa. O que é essa inelegibilidade relativa? O que é esse adjetivo relativo traz para o nosso substantivo inelegibilidade? Olha só, por critérios de parentesco, então familiar, por critérios funcionais ou outros casos, certo? Que a lei vier a determinar. Nós temos vedações. Então vamos olhar lá, inelegibilidade relativa. Olha só, nós vamos ver quando vocês forem estudar processo civil que nós temos duas situações de suspeição e de impedimento do magistrado. É quando é que um juiz não pode atuar num processo e o CPC traz um rol taxativo. A inelegibilidade por esse critério familiar, nós temos algumas situações, por exemplo, que a pessoa não pode concorrer caso tenha alguma restrição familiar, certo? Então, olha só, a inelegibilidade absoluta nós matamos já, que são os conscritos e os analfabetos. Agora, inelegibilidade relativa. Olha só, nós precisaremos de uma lei complementar, certo? Porque nós estamos pensando na moralidade da administração pública, certo? Então, quem são? Olha só, artigo 14, parágrafo 7º, são inelegíveis, certo? No território de jurisdição do titular, o cônjuge, olha os critérios lá que nós destacamos, familiar, cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins. Quem são parentes consanguíneos ou afins? Primeiro, estabelecendo a distinção entre esses dois critérios, parentes consanguíneos. O vínculo que nos une é a consanguinidade, é o vínculo sanguíneo. Eu, filho biológico do meu pai, sou parente consanguíneo dele. Agora, eu e o esposo da minha tia. O esposo da minha tia, imagine, a minha tia irmã do meu pai. Essa minha tia, ela é irmã biológica do meu pai e, por lógica, ela é uma parente minha no critério consanguíneo. Só que o esposo dela, com quem ela veio a contrair matrimônio, ele se torna meu parente, mas o vínculo de parentesco que me une a ele não é mais a consanguinidade, é o critério de afinidade, certo? Ele não pertence à cadeia biológica da minha família, certo? Então olha só, quem são inelegíveis por esse critério de proibição familiar? O cônjuge, certo? Os parentes consanguíneos ou por afinidade, como exemplo do esposo da minha tia, até o 2º grau ou por adoção. E até o 2º grau, como que a gente pensa isso? Sempre, pessoal, que eu quiser estabelecer o vínculo de parentesco, o grau de parentesco, nós veremos uma pirâmide. E nessa pirâmide a gente consegue demonstrar como se caminham com os graus de parentesco. Então, olha só, imaginem numa linha reta, vou pegar aqui uma caneta para facilitar. Numa linha reta, imagine aqui que nós temos nessa linha 3 níveis, 3 sujeitos. Então, imagine, olha só, que a base aqui da caneta, essa parte azul, seja eu, certo? Onde está o meu dedo? O meu dedo seja o meu pai. E aqui a tampa da caneta seja o meu avô. Nós estamos diante de um parentesco e todos nós aqui unidos pelo critério da consanguinidade. Ou seja, eu sou filho biológico do meu pai e ele é filho biológico do meu avô. Certo? Então, pensando nesse critério aqui, nós temos um parentesco em linha reta pelo critério consanguíneo
e nós vamos estudar aqui os graus de parentesco. Eu com meu pai, nós caminhamos quantos graus aqui? Daqui até aqui caminha-se 1 grau. Então eu e o meu pai, nós somos parentes em linha reta pelo critério consanguíneo de 1º grau. Se pensarmos na minha figura e do meu avô, nós somos parentes na linha reta pelo critério da consanguinidade de 2º grau, porque eu parto de mim e vou nesse sentido até o meu avô. Então de mim até o meu pai 1 grau, do meu pai até o meu avô 2 graus, certo? Pensemos, eu e o meu bisavô. Imagine que aqui superior à ponta da caneta tenha mais um sujeito, que seja o meu bisavô. Qual que é o grau de parentesco entre eu, que estou na base da linha, com o meu bisavô, que está no ponto obscuro aqui em cima? Eu sou parente dele em linha reta pelo critério consanguíneo de qual grau? De mim até o meu pai 1 grau, do meu pai até o meu avô 2 graus, do meu avô até o meu bisavô 3 graus. Olha qual que é a vedação da lei. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Certo? Ou por adoção. Então, a proibição é de quem concorrer, o meu avô concorrer enquanto eu estiver no mandato eletivo. Certo? Então, há essa proibição. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Se fosse concorrendo eu e o meu bisavô, não teria proibição, porque aí o parentesco já seria de 3º grau. Beleza? O Lucas perguntou, no caso de adoção, então não se aplica? Aplica. Olha o texto da lei. Ah, já respondi, né? Então os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, de modo que o 3º grau não tem impedimento, ou por adoção, certo? Quais cargos? Presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal, cargo de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se já estiver ocupando um cargo eletivo e estiver concorrendo à reeleição, aí não tem impedimento, certo? Agora, dois cônjuges virem a concorrer ao cargo de presidente, ao cargo de governador, ao cargo de prefeito, não pode, beleza? Certo? Podemos prosseguir? Próximo slide. Privação dos direitos políticos. E aí nós vamos para o artigo 15 da nossa Constituição. Quando é que nós temos a perda ou a suspensão dos direitos políticos? Olha só, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então a pessoa requereu a naturalização para quê? Para ter a nacionalidade brasileira, certo? Aquela pessoa que postula dupla nacionalidade. Então ela é nascida em outro país, num país estrangeiro, vem ao Brasil, pede a naturalização para adquirir a dupla nacionalidade, certo? E aí, porque, por exemplo, ela é filha de pais brasileiros, por exemplo, certo? E ao ingressar no território brasileiro, quis, além da nacionalidade lá do território onde ela nasceu, pelo critério ius solis, ela quer também a nacionalidade pelo critério ius sanguinis, porque ela é filha de brasileiros, em que pese ela não ter nascido dentro do território brasileiro, ela faz jus a esse direito. Então, se porventura essa pessoa tiver cancelada essa naturalização brasileira, ela tem a perda dos seus direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, o quê? Uma pessoa que já não mais consegue por si só gerir os atos da sua vida civil. Ela é detentora agora de uma incapacidade civil absoluta. É uma pessoa, imagine, uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e ficou em estado vegetativo, certo? Ela não tem capacidade civil plena mais. Ela é pessoa, ela é detentora de direitos e deveres, certo? Mas como ela vai exercer o direito político se ela não tem capacidade civil
plena, certo? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, porque a condenação, a sentença penal transitou em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso, e aí colocou uma sanção, certo? Ao colocar a sanção, o que aconteceu? A sanção precisa ser cumprida. Enquanto perdurarem os efeitos da sanção, o cumprimento da pena, eu estou com a perda ou a suspensão dos meus direitos políticos, certo? Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Olha só, você não votou? Justifique. Você não justificou? Pague a multa. Em não cumprindo essas opções alternativas, você vai ter suspenso os seus direitos políticos. Beleza? E improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O que é isso? Você respondeu por um crime contra a administração pública. Você agiu durante o exercício do seu cargo eletivo de forma com improbidade administrativa, certo? Então você foi condenado por improbidade administrativa. E nisso implica a perda ou a suspensão dos seus direitos políticos. Há uma pergunta aqui da Camila. Mas e a família Bolsonaro? Camila, vamos voltar lá no nosso slide anterior. Inelegível o familiar. O que o artigo 14, parágrafo 7º diz? Olha só, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo, olha aí, atenção, se ele já era titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, certo? Ele já vinha do quê? De um mandato eletivo, e no mandato eletivo ele veio sujeito à reeleição, beleza? Isso, olha aí, o Rodrigo destacou, eles são inelegíveis para concorrerem ao mesmo cargo, beleza? Prosseguindo. Espero ter esclarecido, viu, Camila? Camila Rezende é aluna mesmo ou está usando o Facebook de alguém? É a Juliana? Próximo slide. Partidos políticos. Olha só, partidos políticos, requisitos para eles. Eles têm liberdade de criação, devem possuir caráter nacional, ou seja, não pode defender ideologia que seja tão somente de país estrangeiro, e precisam defender o princípio democrático de participação, certo? Pluripartidarismo e não utilização de organizações paramilitares. É vedada a utilização de partido com cunho paramilitar, certo? Eu posso, enquanto partido político, defender ideologia política. Beleza? E nunca... beleza, Clara, por sanar minha dúvida. A Camila é aluna mesmo. E nunca me valer de partido político com cunho paramilitar. Beleza? Próximo. Língua e símbolos oficiais. O artigo 13 destaca: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Professor, o que aprender com isso? Talvez na sua trajetória de vida você nunca fosse fazer leitura desse artigo, certo? Parágrafo 1º do artigo 13. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Beleza? Parágrafo 2º do artigo 13. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. E aí fica a critério de cada um. Temos na sequência do seu slide o hino nacional, que é de obrigatoriedade para todo mundo. O símbolo nosso maior, a nossa bandeira. Nós temos a explicação do que significa cada aspecto da bandeira. Foi desenvolvido o nosso símbolo com uma ideia, certo? Não foi de forma aleatória. Então o branco significa o desejo pela paz, o azul, o céu e os rios brasileiros, o amarelo, as riquezas do país, o verde, a riqueza nossa
da nossa flora e ordem e progresso, lema baseado nos estudos do filósofo francês, fundador do positivismo, Auguste Comte. E as estrelas, pelo número quantitativo, representam os estados e o nosso Distrito Federal. As armas oficiais aí que a gente fez menção, o nosso brasão da República. E o selo nacional da nossa República Federativa do Brasil. Beleza? Pessoal, alguma dúvida no nosso conteúdo explanado hoje? Se porventura tiverem, manifestem-se lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Beleza, o José Walter já deu feedback lá da obrigatoriedade da filiação partidária. Ele também respondeu, estrangeiro não naturalizado, exatamente. Beleza? Há alguma dúvida, pessoal? Se não tem dúvida, coloque um joinha, coloque um ok aqui. Eu agradeço a frequência, a participação de vocês na nossa live de hoje. Espero ter conseguido transmitir o nosso conteúdo. O material vai ficar disponível lá no ambiente virtual e o endereço dessa live também será postado lá, beleza? Para que vocês possam assistir posteriormente, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo. Boa noite. Para encerrar, como tradicionalmente a gente faz. Beleza, Luana, tranquilo. Beleza. Então, olha, encerrando a live de hoje. Um abraço a todo mundo. Até semana que vem. Parabéns pelas notas, pessoal. Até mais.